Gostaria de pedir aos amados irmãos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Do 1 ao 11. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, tua graça e misericórdia, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, preparar os nossos corações para receber de bom grado a tua palavra. Aleluia. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor venha, Pai, repreender toda e qualquer incredulidade, dureza de coração, que o Senhor venha repreender toda e qualquer oposição maligna, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pois nós te pedimos a tua graça, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Entregamos a nossa vida, Pai, e a nossa meditação ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Até aí, glórias a Deus. Então, eu julgo muito importante, irmãos, porque nós, os cristãos, os servos de Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, nós nos saudamos sempre, e a todas as pessoas, com a paz do Senhor Jesus. Né? E a pergunta é, sem mais delongas, para nós meditar: o que significa essa paz? O que significa essa paz do Senhor Jesus? É importante a gente saber disso. Eu creio que é muito importante. Tá? E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos meditar um pouco sobre isso. Aprender com a palavra de Deus, por meio do seu Santo Espírito. O que significa a paz de Cristo? Será que a paz de Cristo é uma vida sem tribulação? Será que essa paz, a paz de Cristo, é uma vida sem problema, sem lutas, sem adversidades, sem batalhas? E logicamente que não. Todos nós sabemos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai nos responder em João 16:33. O que ele diz? No mundo tereis aflições, tribulações. Então, a paz de Cristo não significa uma vida sem problemas, sem tribulação, sem batalha. Por que eu julgo muito importante? Porque hoje, muitos irmãos do nosso meio, cristãos, eles acham que, e é claro, por ser ensinado nas igrejas um falso evangelho, de que a pessoa entrega a vida para o Senhor, ela crê no Senhor, ela se arrepende, e agora vai ser um mar de rosa. 1000 maravilhas. Não vai ter mais problema, é dinheiro no bolso, é alegria, é só alegria e tal. Isso não é verdade. O Senhor Jesus, homem, passou por tribulação, foi tentado, tá? Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles não eram ricos, eram pobres. Isso a gente vê claramente lá quando Pedro e João ele entram no templo, na hora da oração, a porta formosa, e tem um coxo pedindo esmola. E Pedro manda que ele fitasse os olhos neles, e ele fita. E Pedro diz: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos.
em nome do Senhor Jesus o Nazareno, Amém. levanta-te e anda. E na mesma hora ele levantou e andou e glorificou o Senhor. Aleluia. Tá? Então, não precisa nem falar aos irmãos com essa palavra, o quanto nosso Senhor Jesus sofreu, padeceu por amor de nós, o quanto os apóstolos, discípulos, enfim, os cristãos, os discípulos de Cristo de lá para cá, o quanto eles passam tribulação, batalhas, adversidades, tá? Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Então é importante nós saber que paz é essa que nós estamos saudando as pessoas. Que paz é essa? Que é a paz de Cristo. Em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 27, o próprio Senhor Jesus vai dizer: eis que vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Como é a paz do mundo? A paz do mundo é uma paz superficial, ou seja, depende das circunstâncias externas. Se a saúde vai bem, se a vida financeira vai bem, se o casamento, a família vai bem, se as coisas vão bem, então a pessoa tem paz. Está tudo em paz. Mas se alguma área da vida dela tem problema, já não tem mais paz. Porque a paz do mundo é uma paz superficial, dependendo das circunstâncias externas. Mas a paz do nosso Senhor Jesus Cristo é totalmente oposto, totalmente contrário. Ainda que a pessoa esteja vivendo uma guerra, ainda que o mundo esteja desabando sobre ela, porém ela tem paz. Porque essa paz, ela não veio de fora, essa paz está dentro dela, por meio do Santo Espírito que nos foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a palavra do Senhor vai dizer e vai chamar o Espírito Santo de Espírito Consolador. Aleluia. Ele que nos fortalece, Ele que nos segura, Só estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Então, basta a gente olhar na palavra do Senhor os exemplos, os apóstolos, Pedro. Ali quando Herodes, ele mata a Tiago, o irmão de João, um dos discípulos, Herodes vai e manda prender Pedro. E Pedro é guardado por 4 quaternos de soldados. E a palavra vai dizer que Pedro estava dormindo entre os soldados. Herodes estava deixando passar aquele período da festa para depois também matar a Pedro. Pedro, preso, sabendo que ia morrer, ao invés de estar desesperados, louco, estava dormindo. Aleluia. Por quê? Porque a paz de Cristo habitava nele. E sem falar os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quando passaram por perseguição, quando foram chicoteados, açoitados no sinédrio, diz a palavra que quando eles saíram regozijando, se alegrando de ter sido digno de padecer afronta pelo nome do Senhor. Paulo e Silas, lá em Filipos, quando eles, por causa de pregar o evangelho, foram presos, aquele carcereiro jogou Paulo e Silas lá no cárcere interior, amarrou o tronco deles, os pés, e diz a palavra que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Então essa é a paz de Cristo. Independe das coisas externas. A saúde pode não ir boa, a vida financeira pode não ir boa, a família pode ter problema, mas a pessoa tem paz, porque ela sabe em quem ela tem crido. E aqui vai um alerta, irmãos, para mim e para cada um de nós, porque às vezes eu vejo irmãos em Cristo, quando a pessoa pergunta para ela assim: vem cá, como é que você está, fulano? Como é que você está, fulana? Ah, mais ou menos, está mal, problema de saúde, problema não sei de que e tal. Irmãos, eu creio, baseado na palavra, que esse irmão ainda não compreendeu que a graça de Deus nos basta. Amém. Aleluia. Vocês lembram quando foi dado um espinho na carne de Paulo? Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que aquele espinho da carne, o mensageiro de Satanás, que lhes esbofeteava, fosse afastado. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Aleluia. Então nós precisamos entender e compreender que a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Não precisamos mais de nada.
Como o irmão Irineu citou aqui hoje, o Salmo 23, não sei se em todas as Bíblias a tradução está errada, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada terei falta, né? Nada me faltará. Mas a verdade é, no grego, no original, é o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Aleluia. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Aleluia. Não precisamos mais de nada. Tá? Então, resumindo, para não se alongar muito, a paz de Cristo significa ter paz com Deus. A paz de Cristo significa ter paz com Deus. Quando uma pessoa ela tem paz com Deus, ela não fica desesperada. Ela não deixa de dormir. Porque há muitas pessoas hoje que passam noites e noites acordadas, aos claros. Não conseguem dormir, porque preocupadas com a saúde, preocupadas com problemas, desesperadas. É assim ou não é? Não é assim que esse mundo se encontra? Não sabe o que vai acontecer amanhã. É violência, é doenças, é isso e aquilo outro. E não adianta a gente cair no engano. Daqui por diante, o mundo vai cada vez piorar, tá? Não caia no engano de mentiroso que diz que o mundo vai melhorar, que vai mudar. Mentira. O que a palavra nos mostra claramente é que a tendência, até o Senhor Jesus voltar, é de piorar cada vez mais. A violência vai aumentar, a promiscuidade, tá? As doenças. Foi o Senhor Jesus que disse: haverão guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos, nos últimos dias, seriam dias trabalhosos, dias difíceis, homens amantes de si mesmos, soberbos, orgulhosos, avarentos, não respeitando pai e mãe, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É isso que a Bíblia relata. Então não adianta a gente se enganar que o mundo vai melhorar, que não vai. Não vai. O mundo jaz no maligno, né? Então, paz é só em Cristo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo lá em João 16:33, ele diz: digo estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Então, é a paz de Cristo, é nós termos paz com Deus. Quando uma pessoa tem paz com Deus, ela fica tranquila, ela dorme, ela é tranquila, porque ela sabe, se ela morrer hoje, se ela morrer amanhã, ela sabe para onde ela vai. Porque morrer em Cristo, irmão, segundo a Bíblia relata, morrer em Cristo é habitar com o Senhor. Nós vamos ver aqui, já. Morrer em Cristo significa habitar com o Senhor. Glória a Deus. Tá? Habitar com o Senhor. Então, essa é a paz de Cristo. Como nós vemos aqui, meus amados irmãos, em Romanos 5, versículo 1, está escrito isso aqui que eu estou dizendo. Olha o que diz, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ou seja, todos nós, toda a humanidade, ela nasce inimiga de Deus. Antes de nós aceitarmos a fé em Cristo, antes de nós crermos no Senhor, receber a graça de Deus, nós também éramos inimigos de Deus. A gente vai ver lá na criação do homem, no início, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e o homem tinha plena comunhão com Deus, pleno relacionamento com Deus. Quando o homem cai, quando o homem peca, o homem perde o mais precioso que nós podemos ter, que é o quê? O nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Quando o homem cai, o homem na hora perde. O homem se afasta de Deus por causa do pecado, porque o pecado, como Isaías vai dizer, nos afasta de Deus. O homem é expulso do paraíso e ele perde o mais precioso que ele tem, que é a comunhão com o Pai. A partir da queda do homem, todos nós, em Adão, nós somos inimigos de Deus. Ou seja, nós não temos paz com Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos ir até o Pai. Porque se nós vermos lá na criação, diz a palavra que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para falar face a face com Adão. Sim ou não? Não está escrito? Comunhão plena com Deus.
Mas quando o homem peca, ele perde essa comunhão. Ele perde esse relacionamento. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer naquele último dia: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, teu nome fiz maravilhas, teu nome isso. E o Senhor vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra ali conhecer no grego tem um sentido de relacionamento, de intimidade. É o mesmo termo usado para relacionamento entre homem e mulher. Tá? Mesmo relacionamento. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 1 que José não conheceu Maria até que ela deu à luz o seu filho primogênito e deu o nome de Jesus. Como Maria não podia conhecer, como José não podia conhecer Maria se eles eram noivos? Como pode? Porque ali o sentido não é conhecer no sentido de conhecer a pessoa, mas no sentido de ter um relacionamento com a pessoa, intimidade. Tá? Então o homem perde esse relacionamento e fica impossível, por si só, o homem ter um relacionamento com Deus. Como o irmão aqui já disse aqui hoje, bem, que não é templo, não é religião, não é conhecimento, não é nada disso que nos leva a Deus. É impossível nós irmos até a Deus por nós mesmos. Porque nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Irmãos, ó, uma coisa é ser inimigo do homem. Uma coisa é ser inimigo do diabo. Uma coisa é ter Satanás como inimigo. Outra coisa é ter Deus como inimigo. É isso mesmo. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus morreu por nós. Antes que o mundo existisse, antes que nós fôssemos criados, Deus já tinha um plano de salvação. Glória a Deus. Como o homem perdeu a comunhão com Deus, agora o Filho de Deus veio em carne, tomando a natureza humana, perfeito, santo. Ele vai, morre por nós, verte o seu sangue na cruz, um sangue puro e imaculado. E ali, no momento que o Senhor Jesus, ele diz, está consumado, está feito, o véu do templo, como já disse o irmão Irineu, foi rasgado de alto a baixo. E a partir de então, em Cristo, o homem volta novamente a ter um relacionamento direto com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Então agora, nós só podemos ter relacionamento com Deus através de Jesus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer, João 14,6, né? Todos nós conhecemos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos reconciliou com Deus. É o que diz aqui o texto. Nós éramos inimigos, mas Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, a Bíblia vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. Então a única maneira de nós ter um relacionamento com Deus é através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outra maneira, irmãos. E isso não é jargão de crentes, como muitos acham. Não é jargão de crente, queridos. Não é religião. É Bíblia. É a verdade. Não adianta. Não adianta um homem fazer boas obras. É o dever nosso, claro, né? Mas não adianta fazer boas obras. Não adianta orar, passar o dia todo orando, a noite orando. Não adianta ser o mais espiritual se não crer no Senhor Jesus Cristo. De nada adiantará. Tá? E a fé em Cristo não é uma crença. Não é simplesmente eu acreditar que Jesus é o Salvador. Não. A fé, biblicamente falando, significa confiança no Senhor Jesus. Ou seja, eu não confio mais em mim, nas minhas obras, mas agora eu confio em quem? No sangue de Jesus. E é também comprometimento, fidelidade. Se eu creio em Jesus, se eu confio em Jesus, então agora eu me comprometo com os seus ensinamentos. Glória a Deus, aleluia. E o resultado de uma fé genuína em Cristo é o arrependimento de pecado. É o resultado de uma fé genuína em Cristo, o arrependimento de pecado. Então, irmãos, é a única forma, a única maneira, não tem outra solução. É através de Cristo que nós voltamos a ter comunhão com o Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá? E aqui no versículo 1 ainda, de Romanos 5, a Bíblia vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a justificação é muito mais do que perdão. Você sabia disso? Eu achei profundo e maravilhoso entender isso na palavra do Senhor. Glória a Deus. A justificação é muito mais do que perdão. Vou lhe dar um pequeno exemplo aqui. O que é perdão? Perdão, nós tínhamos uma dívida com Deus, impagável. O Senhor Jesus na cruz perdoou. O Senhor Jesus Cristo, ele vai contar uma parábola em Mateus capítulo 18, que é a parábola do servo incompassivo, não é? Que aquele servo devia uma dívida ao rei impagável. Ele devia 10.000 talentos. Se você fizer as contas, você vai ver que era impossível aquele servo pagar aquela dívida. Mas ele clamou misericórdia ao rei e o rei perdoou a dívida. Tá? Então o perdão é perdoar a nossa dívida. Ou seja, Cristo, através do seu sacrifício, ele perdoou a nossa dívida que nós tínhamos com o Pai, que era impagável para nós. Cristo pagou, como ele disse na cruz, tetelestai, está consumado, está feito, está pago. Glória a Deus. Então Cristo pagou a nossa dívida. Porém, irmãos, o conceito de perdão é o seguinte. Perdão, por exemplo, vou usar aqui uma figura. Vamos supor que eu devo a vocês uma dívida impagável para mim. Estou devendo a vocês uma dívida impagável. Aí eu clamo a vocês misericórdia, vocês vão me perdoar. Vocês perdoam a minha dívida. Vocês me perdoaram, mas eu continuo o quê? Devendo. Entenderam? Vocês me perdoaram a dívida, mas eu continuo o quê? Devendo. Agora, o que é justificação? Justificação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos declara diante do Pai justos, ou seja, inocentes, sem culpa, ou seja, como se nós nunca tivéssemos pecado, nunca tivéssemos devido. Aleluia. Vocês compreenderam? Olha que maravilha. Ele nos declara justos, como se nunca nós tivéssemos cometido pecado, como inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá, na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia vai dizer: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não para pela aí, e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor Jesus Cristo na cruz, ele não só perdoou os nossos pecados, mas também ele nos purificou, nos justificou diante do Pai. E agora em Cristo é como se nós nunca tivéssemos pecado. E aí, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 12, a Bíblia vai relatar uma promessa lá na antiga aliança. Que promessa era essa? Que Deus escreveria uma nova lei no coração do seu povo. E dos seus pecados e das suas iniquidades, nunca mais o Senhor iria se lembrar. E o texto se refere a Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ele não só nos perdoa os pecados, como também ele nos justifica. Ou seja, o Senhor não se lembra mais do que nós praticamos no passado. Agora, esse termo no grego, se lembrar, não significa que o Senhor tem amnésia. Não é isso. Significa que o Senhor não lança em rosto os nossos pecados. Aleluia. Vou lhe dar um exemplo rapidamente. Obrigado. Quando você me ofende, quando você faz o mal a mim, e você me pede perdão, eu vou lá e lhe perdoo. Muito bem. Basta acontecer um conflito, uma briga, uma discussão de nós, que eu vou lá e lembro. Né? Você não quer fazer isso pra mim, né? Mas lá no passado eu te perdoei, ó. Aquele que você fez comigo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou lançando em rosto. Mas o Senhor é totalmente o contrário. Quando a Bíblia diz que ele se esquece, está dizendo que ele não lança em rosto. Ou seja, em Cristo é como se nunca nós tivéssemos pecados. Nós voltamos a ser perfeitos em Cristo. Porque lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, perfeito. Sim ou não? Está escrito? Lá em Eclesiastes. Mas depois da queda, o homem foi contaminado pelo pecado. E lá em Colossenses capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz que em Cristo nós voltamos a refletir a imagem e semelhança do Pai de Deus. Então os irmãos compreenderam? Como justificação é muito mais do que perdão? Aleluia! E é isso que o Senhor faz conosco, através da fé nele. Glórias a Deus. Aleluia. E como eu já citei aqui, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que a palavra diz:
que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando o pecado. Os irmãos sabem, né? A palavra imputar significa colocar. A palavra imputar significa colocar. Então, quando nós estamos em Cristo, cremos em Cristo, o Senhor não mais imputa o pecado a nós. Tá? Não imputa mais pecado a nós. É como se nós fôssemos inocentes, justificados diante do Pai. Glórias a Deus. Aleluia. E como os irmãos sabem, né, irmãos? Lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, a Bíblia vai dizer que Abraão, porque creu no Senhor Jesus, lá em Gálatas a Bíblia diz que o Evangelho começou a ser anunciado através de Abraão. E a Bíblia vai dizer em Tiago 2, 23, que Abraão era chamado o amigo de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, em João 15, verso 14, o que ele vai dizer? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E no próximo versículo, que é o 15, ele vai dizer: não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o vosso Senhor. Eis que vos chamarei agora de amigos, porque tudo quanto o Pai me revelou, eu o revelei a vós. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos revelei. Então, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes nós éramos inimigos, condenados à perdição eterna, condenados ao lago de fogo, à perdição eterna. Mas em Cristo, nós nascemos de novo. Glória Em a Deus. Cristo recebemos vida. Como em Efésios 2:1 vai dizer, que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. E essa paz de Cristo, irmãos, que significa ter paz com Deus, estar bem com Deus, tá? Ela nos traz alegria na tribulação. Quando nós temos paz com Deus, pelo nome de Jesus, nas tribulações, ao invés de nós ficarmos tristes, desesperados, cabisbaixo, nós fazemos se alegrar. Onde que vai dizer isso, irmãos? Olha o verso 3, queridos. A parte A do verso 3. Romanos 5, verso 3, a parte A. Diz assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tá? Então, ou seja, quando uma pessoa ela tem paz com Deus, quando ela passa por um período de tribulação, que todos nós vamos passar. Lá em Atos, né, a Bíblia vai dizer em Atos que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Então, é inevitável. E ao Senhor Jesus Cristo foi nos dado não somente crer nele, mas também padecer por ele. Quando nós temos paz com Deus, no momento de tribulação, de adversidade, de problemas, nós temos problema na vida, ao invés de a gente ficar triste, mal, como o mundo fica, desesperado, nós estamos tranquilos, estamos alegres, Aleluia. estamos dando glória a Deus. Estamos dando glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então o que Paulo está dizendo? Eu tenho a certeza, eu tenho a plena convicção de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, para guardar a minha alma em paz até aquele grande dia. E prova disso que quando Paulo, por revelação divina, ele disse: eis que estou sendo oferecido em oblação, com aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, né? Desde agora, a coroa da justiça, ao qual o Pai me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, ter paz com Deus em Cristo significa dizer o quê? Que nós temos a certeza de uma vida eterna. Como a gente comenta lá em Caraúno, né? Essa certeza da salvação, queridos, significa dizer que nós vamos sair agora pela aí alardeando. Eu tenho a certeza da salvação. Eu tenho a certeza da salvação. Não é isso. Mas essa certeza é aqui dentro. Amém? Aqui dentro. Ou seja, agora eu não fico mais desesperado. Agora nós não ficamos mais aflitos, preocupados.
confusos. Agora mais, não perdemos mais noite de sono, pensando na nossa saúde, se vamos morrer amanhã ou não. Não. Por quê? Porque nós temos a certeza no Deus que nós temos crido. Será que nós temos essa certeza mesmo? Será que nós conhecemos o nosso Deus? Porque é lindo. Paulo diz, porque eu estou certo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo da alegria para o lugar para onde vou. Somente quem tem essa certeza, a certeza de uma vida eterna em Cristo, não pelas nossas obras, não por nós, mas no sangue de Jesus, só quem tem essa certeza tem paz. O mundo pode ir desabando, pode ter guerra, pode ter doença. Eu lembro, irmãos, que na pandemia, muitos que se dizem cristãos estavam desesperados, aflitos, não vão mais congregar. Não, porque a doença está aí. Claro, não estou dizendo que a gente não devia ter cuidado, deveria sim, sermos responsáveis. Mas nunca devemos deixar de congregar. Nunca deixamos deixar de se reunir com os santos para adorar o nosso Deus, para meditar na palavra. Então muitos que se diziam cristãos naquela época estavam desesperados, com medo. Quando tem violência, guerras, as pessoas ficam aflitas. Hoje, irmãos, vou abrir aqui um parênteses, que é muito importante isso. Cuidado com pregadores da internet, que ficam dizendo que a gente tem que fugir para o mato, fugir da cidade, porque o anticristo vai vir, porque a grande tribulação vai vir. Nós não temos que se preocupar com o anticristo, nós não temos que se preocupar com a grande tribulação, tá? Nós devemos se preocupar em agradar a Deus, porque se nós estamos em Cristo, Ele é poderoso para nos guardar. E se Ele quiser que venhamos perder a vida, ser mártire na grande tribulação, amém. Amém. Glória a Deus, ou não? Amém ou não, igreja? Amém. Glória a Deus, né? Então essa é a paz de Cristo, é ter a certeza dentro de nós. Repito, não sair se gloriando, alardeando. Eu tenho a certeza da salvação, não é isso? Mas é dentro de nós aquela certeza, sabe, aquela paz. Chegar ao carrasco, até a nós, com a arma na mão, dizer, ou tu nega Jesus, ou tu morre. Nós fazemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, você lembra? O rei chega, faz uma estátua de 2 metros de altura e manda todos adorarem após o toque dos instrumentos. Sadraque, Mesaque e Abednego não adora. Vão dedurar para o rei manda chamar os 3 na presença do rei. E o rei pergunta, vem cá, vocês não adoraram, não se prostraram? Vou dar mais uma oportunidade a vocês. Se vocês não adorarem a minha estátua, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Qual foi a resposta dos 3? Ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se não, fica provado que nós não adoramos essa tua imagem, mas somente o Deus vivo. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Quem tem a paz de Cristo? Para ter certeza. Né? E aí, como você já conhece o texto, o rei fica enfurecido, manda aumentar 7 vezes mais a fornalha, joga os 3 lá dentro, e quando o rei olha depois, estão 4 passeando dentro da fornalha. E o quarto, o rei vai dizer que é semelhante ao Filho de um Deus. O que eu entendo na palavra? Era o próprio Senhor Jesus guardando os seus servos lá dentro. O rei manda os 3 sair, ele sai sem nenhum arranhão, sem nenhuma queimadura, sem nada. Amém, queridos? Amém. Então, isso é o Deus da Bíblia. Isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos temer de nada, temer anticristo, tribulação, doença, guerra, nada disso. Devemos temer sim ao Senhor. Devemos se preocupar sim em agradar o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Tá? Então essa é a parte do Senhor Jesus. É ter alegria nas tribulações. Alegria na tribulação. Eu gostaria, por favor, irmãos, rapidamente, que os amados irmãos marcassem aí Romanos 5, por favor. E vamos um pouco à frente, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 8. Olha que texto tremendo. Maravilhoso. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos,
não formos achados nus. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Verso 8, vai encerrar. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Os irmãos estão compreendendo o que Paulo está dizendo? Estamos sempre de bom ânimo. Vem a tribulação, vem a problema, vem a adversidade, vem a guerra, vem a doença. Estamos sempre de bom ânimo. Aleluia. Porque quem é que nos dá a garantia da vida eterna? Quem é? O Espírito Santo que nos foi dado. Ele é o penhor, ou seja, o Espírito Santo é o penhor da vida eterna. O que é penhor? A garantia da vida eterna. E olha o que Paulo vai dizer, né? Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aí o verso 8: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, rapidamente aqui, irmãos, para os irmãos dos amados entenderem, o que é que acontece? Como pode eu ficar desesperado na morte? Como pode eu ficar desanimado perto da morte, sabendo pela palavra de Deus que morrer em Cristo é habitar com o Senhor? Hã? Como pode, irmãos? Vocês estão vendo, irmãos? Que não tem lógica? É incoerência. Como eu afirmo para vocês que eu creio em Jesus Cristo, mas na hora da morte eu estou desesperado, eu estou aflito. O que Paulo vai dizer em Filipenses 1, 21 em diante? Ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se ainda eu tenho fruto para dar na minha carne, não sei o que devo escolher. De ambos os lados estou em aperto, querendo habitar com Cristo, porque isso é infinitamente melhor. O que Paulo está dizendo? A única razão que Paulo desejava ainda ficar aqui, neste mundo, nessa carne, era fazer a obra do Senhor, era ganhar almas para Cristo. E a pergunta é: qual é o objetivo que nós estamos aqui? Uma certa vez, irmãos, rapidamente aqui, uma mulher de um pastor falou o seguinte: não é justo Jesus voltar agora. Não é justo. Logo agora que nós compramos a nossa casa própria, logo agora que o nosso filho está na faculdade, não é justo Jesus voltar agora. Olha só, irmãos. Aí, olha como o Espírito Santo testifica com nós. Aí eu venho na pregação, na mensagem que a irmã Claudete trouxe, né? Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Aquela mulher estava esperando em Cristo só nessa vida. Então é uma hipocrisia, é uma incoerência, tá? Incoerência. Porque se nós cremos nesta palavra, a palavra de Deus que é verdade, nós vamos ter paz com Deus. Nós vamos ter a paz de Cristo. Essa é a paz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Independentemente das circunstâncias, dos problemas, da tribulação, independentemente, temos paz, temos ânimo, estamos sempre de bom ânimo. Aí eu volto novamente a João 16:33. O que é que o Senhor vai dizer? Digo estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, quem está nele também irá vencer. Lá em Apocalipse 17, vai falar que o anticristo vai perseguir o cordeiro, mas o cordeiro vai derrotar ele, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também aqueles que estiverem nele, em Cristo, chamados, eleitos e fiéis, como nosso irmão aqui pregou aqui hoje. Então os chamados, os eleitos e fiéis estarão com Cristo reinando para a glória de Deus. Amém. Então, irmãos,
morrer em Cristo significa habitar com o Senhor. Sabia disso? É habitar com o Senhor. Na mesma hora que uma pessoa morre em Cristo, morre na salvação em Cristo, ela vai habitar com o Senhor. Glória a Deus. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo vai dizer assim: rogo, porém, vos, irmãos, que não se entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória. Digo isto pela palavra do Senhor, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, e para sempre habitaremos com o Senhor. Glória a Deus. E aí vai encerrar no verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, eu não tenho um jeito de mentir, sabe? Eu não tenho um jeito. Eu não tenho um jeito de enganar ninguém. Sabe aquela coisa? Me perdoe, querida, a minha sinceridade. Quando a pessoa está doente, quando a pessoa morre, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, irmão, não vai dar certo não. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, não vai dar certo não. O foco é crer no Senhor. O foco é o arrependimento de pecado. O foco é a salvação. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disse, se Ele quiser nos curar, Ele vai nos curar. E se não, se nós morrer, estaremos com Ele em glória. Amém? Amém. Então, qual é a forma que eu consolo no velório? Qual é a forma? Com esse texto aí. Claro, não é só com esse texto, né? É uma força de expressão. Mas eu cito sempre esse texto aqui em velório. Essa é a consolação. Se o defunto que está aí no caixão agora, ele morreu em Cristo, ele está na glória. Está infinitamente melhor do que nós. Então, irmãos, claro que ninguém aqui quer morrer. Eu não digo isso que nós devemos buscar a morte, tá? Não é isso. Não é que, por exemplo, se nós vamos passando numa rua e está dentro de um tiroteio, não vou passar no meio do tiroteio porque eu estou em Cristo, não é nada disso aí, tá? Devemos se desviar, tá? Se desviar. Não é que vamos buscar a morte. Mas se o Senhor quiser nos levar, amém ou não? Amém. Nós somos dele agora. O que a Bíblia diz? Cristo morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Então agora somos escravos de Cristo. Ele é que manda, Ele é que nos governa. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então tá aí, queridos. Essa é a paz do Senhor Jesus. É isso aí. É estar numa prisão, lá no cárcere interior, no calabouço, amarrado os pés. E ao invés de estar desesperado, de estar angustiado, preocupado, está orando ao Senhor e cantando os hinos a Deus. E é tremendo, irmãos. O que o texto vai dizer ali, em Atos 16? Que neste momento, os outros pesos estavam ouvindo. O que eu creio? Eu faço uma conjecturação. O que eu creio? Eu creio assim. Qual era o costume? Qual era o normal? As pessoas que eram jogadas no calabouço, no cárcere interior, ficavam se lamentando, murmurando. Ah, traga um advogado para me soltar e não sei o quê. Mas aqueles homens, ao invés de murmurar, estavam cantando hinos a Deus, louvando ao Senhor. Como o nosso amado irmão aqui, João Paulo, trouxe hoje, né? Da parte do Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Então, Paulo adorava em espírito e em verdade, com Silas, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é a paz do Senhor Jesus. Voltando para o texto inicial, queridos, já estou encerrando, tá? Voltando para o texto inicial, a parte B do verso 3 de Romanos 5 até o verso 5 vai dizer assim: sabendo que a tribulação produz a paciência. A palavra aqui traduzida como paciência no grego é perseverança, tá? E a perseverança, a experiência. O que é experiência aqui no original? Caráter aprovado. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Então, ou seja, a tribulação ela é necessária na nossa vida. Isso que o irmão Irineu falou aqui hoje, né, da parte de Deus, né? Que a fé para o mundo é loucura. Como pode uma pessoa se alegrar na tribulação? Como pode, hein? O normal é a pessoa se alegrar quando está tudo bem. A saúde vai bem, a vida financeira vai boa, o casamento vai bem, a família vai bem, não é? O normal é isso. Mas a pessoa com problema terrível,
e está alegre na tribulação. Por que ela é necessária? Porque a tribulação, ela produz o quê? A perseverança. Ela nos ensina a perseverar, a confiarmos no Senhor e não em nós. E a perseverança produz a experiência, que eu já citei aqui. Experiência no grego significa caráter aprovado. O que é isso, querido? O que é isso, queridos? Na aprovação, na tribulação, o nosso caráter ele é forjado. Vocês lembram o que o Senhor Jesus disse na parábola do semeador? A semente que caiu entre espinhos é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, dura por pouco tempo. Quando vem a perseguição e as tribulações por causa da palavra, logo se escandaliza, se ofende e se desvia. Entendeu, queridos? Tá? Então, na tribulação, o nosso caráter é forjado. Se nós somos verdadeiramente de Cristo, nós vamos perseverar na tribulação. Mas se nós não somos, nós vamos se afastar. Nós vamos dar para trás. E o que o Senhor Jesus Cristo disse, igreja? Aquele que larga a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Então a tribulação produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Ou seja, a esperança que nós temos, irmãos, não é como este mundo tem. Por exemplo, este mundo tem esperança de ganhar na loteria. Este mundo tem esperança que o seu time seja campeão. Este mundo tem esperança de arrumar um emprego bom. Esse mundo tem esperança de conquistar a casa própria, de conquistar o carro, a moto. Sim ou não? Só que é uma esperança relativa. É uma esperança que não é certeza. Ele não sabe se vai conseguir. Sim ou não? Né? Porque, por exemplo, um campeonato de futebol, ali tem 20 times. Eles começam ali, eles têm a esperança de ser campeão, mas não têm a certeza. Só usando aqui uma figura para vocês entenderem. Agora, no Evangelho, no Reino de Deus, se nós estamos em Cristo, tá? Nós já sabemos o resultado final. Por isso que Paulo vai dizer, né, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que significa mais do que vencedor? Você sabe? Qual a diferença de mais do que vencedor para vencedor? O vencedor precisa chegar no fim para saber se vai ganhar ou não. Mas o mais do que vencedor em Cristo não precisa esperar chegar ao fim. Antes de chegar, ele já sabe que é um vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então a nossa luta não precisa chegar ao fim. Nós já sabemos. Se nós permanecermos, perseverarmos em Cristo, nós temos a certeza da salvação da vida eterna. Porque foi o Senhor que disse: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Glórias a Deus. Então o que nós aprendemos aqui? Não ficar triste, não ficar desesperado na tribulação, mas se alegrar. Sabe? Se alegrar de ser participantes das aflições de Cristo. Porque assim como Cristo padeceu, nós também vamos padecer. Mas assim como Cristo foi glorificado, nós também receberemos um corpo glorioso da parte do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, o verso 6, né? Já estou encerrando, tá? O verso 6 de Romanos 5 diz assim, ó: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Meus amados irmãos, uma coisa muito importante que nós aprendemos, tá? Que todo crente deve aprender, que nós interpretamos a Bíblia pela própria Bíblia. Hoje, por que acontece muita heresia, muito falsos ensinos? Porque as pessoas pegam um texto fora do seu contexto. Se nós lermos somente o verso 6, qual é a impressão que vai dar, queridos? Se Jesus morreu pelos ímpios, todo mundo está salvo. Não é verdade? Eu não preciso me arrepender, eu não preciso me santificar em Cristo, eu posso continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Farra, prostituição, adultério, toda coisa eu posso continuar. Jesus não morreu pelos ímpios? Não está dizendo aqui? Vocês estão entendendo, irmãos, o perigo do texto fora de contexto? E pasmem, eu já passei por essa experiência com alguns que se dizem cristãos. Uma certa vez uma pessoa, resistindo à palavra, não a mim, a palavra, ele queria dizer que Jesus ama a todos e que no final todos serão salvos. Porque Jesus ama a todos. Queridos, quando a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque Ele deu o seu Filho amado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas para pela aí? Não, continua.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Claro e evidente que o Senhor deveria morrer pelos ímpios. Quem aqui é justo? Quem aqui nasceu justo? Alguém nasceu justo? O que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então era impossível Jesus morrer por justo, porque não há justo sequer na face da terra. Nós somos justificados pela fé em Jesus, tá? E aí, irmãos, na sequência do texto, é muito importante isso, ó, no verso 7 e 8, ó, vai deixar claro, ó. Olha o que vai dizer no verso 7 e no 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Aí, alguns também vão confundir aquele texto lá em Timóteo, quando Paulo vai dizer, não sei se é Timóteo e Efésios, sei que Paulo vai dizer o seguinte, né? Que Deus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Não tem esse texto, irmão? Timóteo com 3. Obrigado, irmão. Timóteo com 3. Pronto, obrigado. Glória a Deus. Entendeu? Então as pessoas dizem assim, tá vendo aí, ó? O próprio Paulo está se declarando pecador. Aí, volta a dizer, o perigo do texto fora de contexto. Se você voltar alguns versículos, você vai entender. O que Paulo vai dizer? Que eu era perseguidor da igreja. Que eu persegui os cristãos. Que eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Mas alcancei misericórdia. Amém. Aleluia. E o que Paulo está dizendo aqui no verso 8 de Romanos 5? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está conjugado no quê? No passado, no presente e no futuro aqui, igreja? Passado. Passado. O que vai dizer a palavra de Deus na primeira carta de João? Não me lembro agora o capítulo. Esse aqui é o capítulo 3, não me lembro o versículo. Vai dizer o seguinte, que Jesus morreu para tirar os nossos pecados. A Bíblia vai dizer também em 1 João 3,9 que quem é nascido de Deus não vive praticando pecado, porque a sua semente, que é a palavra, permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uma coisa é ter pecado, uma coisa é pecar. Todos nós temos pecados e todos nós pecamos. Outra coisa bem diferente é viver na prática do pecado. A palavra iniquidade, no grego anomia, significa ausência de lei, quebra dos mandamentos de Deus. Amém. Mas também tem um sentido de pecado habitual. Então quem é o iníquo? É aquele que tem o pecado como hábito. Por exemplo, todos nós aqui temos um hábito, né? Escovar os dentes de manhã, após as refeições, almoçar, jantar, tomar banho, ir para o trabalho. É um hábito, né? Fazemos todos os dias. Então iniquidade é quando nós todos os dias cometemos o mesmo pecado. Não é a pessoa que pecou um dia, mas que se arrependeu. Não, é aquela pessoa que todos os dias ela comete pecado. Isso é iniquidade, tá? Então, irmãos, em nome de Jesus, nós não devemos e não podemos cair na artimanha do inimigo, de achar, ou eu já falei isso também, e eu vejo muitos irmãos dizer hoje, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Não, queridos, você não crê no sangue de Jesus, não? Nós não cremos no sangue de Jesus, não? O que a Bíblia diz? Que Cristo morreu para tirar os nossos pecados. E nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus. E que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Texto maravilhoso. Porque se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem crê na palavra de Deus? Você crê? Nós cremos? Glória a Deus. Então como posso ser um pecador? Não se esqueça, pecador, amartolos no grego, significa praticante do pecado. Quem aqui crê no Senhor Jesus e todo dia pratica pecado? Quem é? Se nós fazemos isso, não somos servos de Cristo. Não nascemos de novo ainda. Porque quem nasce de novo é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Tá? Glória a Deus. Então tudo isso é artimanha maligna para fazer os crentes blasfemar, né? Duvidar. E a prova disso, irmão, que eu estou falando aqui, ó, voltando aqui no verso 1, já estou encerrando, tá? Romanos 5, verso 1 e 2 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 2: pelo qual também temos entrada pela
Fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, como diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia. Então nós temos entrado esta graça de Deus por meio da fé no Senhor Jesus. Então, pegando aqui o gancho do irmão que fez uma pergunta no começo, que eu também gosto de fazer pergunta, né? Para todos nós, né? Quem é que vai ser salvo? Aquele que crê no Senhor Jesus. João 6,47, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 9, irmãos. Verso 9 diz assim, Romanos 5:9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Por isso que o próprio Senhor Jesus vai dizer, né, em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele morreu para quebrar essa barreira, para quebrar esse muro, quebrar essa separação. E agora em Cristo nós somos um só corpo, nós vivemos em unidade. Não há mais divisão, denominação A, denominação B, religião A, religião B. Não há mais isso. Não há mais grupinhos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é grupinhos, é partidos. Deus abomina, tá? Agora todos nós somos um só corpo em Cristo. Efésios capítulo 2, a partir do 11, a Bíblia vai deixar claro que não há diferença entre judeu e gentios, porque antes nós estávamos estranhos à aliança da promessa, mas agora em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia. Judeus, gentios, gregos, enfim, todos somos um só corpo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de nós crermos no Senhor Jesus, nós estávamos debaixo de ira. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo de juízo, de condenação. Mas agora em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de encerrar essa mensagem, irmãos, aqui no verso 9, que diz assim, ó: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia diz que na ira do Senhor, na ira do Cordeiro, os poderosos, os tribunos, os servos, os livres vão cavar búnkeres nas montanhas, nos montes, e vão dizer: caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Mas a Bíblia vai dizer: quem pode subsistir? Quem pode se livrar da ira do Cordeiro? Lá em 2 Pedro 3 vai dizer que este mundo, o céu e a terra que nós conhecemos hoje, ele será consumido por fogo. No meu entender ali fica claro que será fogo de cima e fogo de baixo. Tudo será consumido. Ninguém escapará da ira do Senhor. Quem é que vai escapar? Qual a forma de nós escapar da ira do Senhor? Qual? Crendo no Senhor Jesus Cristo. E agora, queridos, para encerrar com vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Se você quiser abrir comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, vou encerrar aqui, tá? Estou pensando aqui para dar tempo de concluir, tá? Para não tomar muito tempo dos amados, não ser enfadonho, tá? Em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim: 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira
futura. Glória a Deus. Então, qual a forma de nós sermos livres da ira futura? Crendo no Senhor Jesus, estando em Cristo. E agora, para encerrar, sem perder de tempo, vamos agora para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, que diz assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, que é a igreja, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo, esses sofrerão eterna perdição naquele dia. Por isso que o profeta Joel vai chamar o dia do Senhor de um dia grande e terrível. Dia glorioso e terrível. Glorioso para quem está em Cristo, terrível para quem rejeitou a graça de Deus, para quem desprezou o Evangelho. Será terrível, tá? Mas o contrário, os santos, a igreja do Senhor, os que creem, os que verdadeiramente estão em Cristo, esses se alegrarão. Como o Senhor Jesus disse, né? Quando virdes acontecer essas coisas, levantai vossa cabeça, olhai para cima, porque próxima está a vossa redenção. Aleluia. Aleluia. O crente verdadeiro em Cristo, na hora do perigo, do problema, ele não olha para o lado, ele não olha para frente, ele não olha para trás, ele olha para onde? Disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. Então, para encerrar, o que é a paz de Cristo? É ter paz com Deus. É mesmo na tribulação se alegrar, ficar alegre. Oh, glória. E quem nos livrará da ira futura? Quem? O Senhor Jesus, se nós crermos nele. Aleluia. E a vida em Cristo é uma vida santa, é uma vida devota a Cristo. 1 Pedro, a Bíblia vai dizer: sede santos, porque santo é aquele que vos chamou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu glorifico ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Mais uma vez agradecer a irmã Claudete, tá? Pela recepção. Agradecer a todos os amados, tá? Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Pelo prazer de conhecer aqui irmãos novos, tá? Que Deus continue abençoando vocês, tá? E tá ótimo, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. A Deus toda a glória. Deus toda a glória. Deus toda a glória. Glória a Deus. Aleluia.